Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento através dessas redes sociais. Glórias a Deus. Eu acredito que o Senhor Jesus há de falar com as vossas vidas aqui hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Nós estamos vivendo dias difíceis. Eu concordo com vocês. Os dias são difíceis. Por que os dias hoje estão difíceis? Porque nós já estamos vivendo os últimos dias da Igreja de Jesus. Nesses últimos dias da Igreja de Jesus, o esfriamento tem percorrido em muitos lugares, conforme diz a palavra do Senhor. Por isso que a cada dia, eu e você devemos estar apercebido em tudo aquilo que está acontecendo. E conforme eu tenho falado nas mensagens anteriores, analise tudo, irmão. Não saia aceitando qualquer coisa. Veja se está na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, não aceite. Mas, irmão, me falaram que é fanatismo. Não é fanatismo, não. O próprio Jesus, ele deu a ordem assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de Jesus. O próprio Deus, através dos seus profetas, falou também assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso, a todos vocês que estão me vendo e me ouvindo, tenha certeza, não é em vão servir a Deus, nunca foi. É em vão as coisas deste mundo, porque a Bíblia fala que o mundo passa e a sua consciência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, não se iluda com as coisas dessa vida, porque as coisas dessa vida é passageiro. Tudo que está escrito na palavra de Deus vem se cumprindo, e agora nos dias atuais, numa velocidade tão grande que não tem como ter dúvida. Tome muito cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que se diz sem ensinamento de Deus, porque se não tiver conforme a Bíblia diz, você possa estar embaixo de maldição, pensando que está debaixo da bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, ela nos estrutura, nos coloca firme, nos liberta através de sua santa palavra e nos faz compreender entre o certo e o errado. Por isso devemos estar muito atentos, porque nem todos estão com compromisso para ir para os céus. Existem muitos, conforme a Bíblia diz, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Esses muitos são os que estão caminhando para o inferno. Meus amigos e minhas amigas, não se iluda, que o mundo é ilusão e fantasia. Uma certa vez, ouvindo o testemunho de Moisés, o olho de vida, aquele que tirava o olho, o diabo, antes de fazer arruaça na vida dele, o diabo falou assim para ele: eu conduzo o homem à fantasia, eu iludo, e antes de matar para trazer para o inferno eu lembro. Meu irmão, minha irmã, essa que é a realidade. Devemos estar atentos a tudo ao nosso redor. Só reter o bem, só aceitar aquilo que é de bom, aquilo que é verdadeiro. Agora as coisas do mundo, mundana, rejeite. A Bíblia diz assim:
aquele que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. Por isso que hoje eu sou desse jeito. Tudo quanto é tipo de coisa do mundo eu rejeito. Porque não tem nada lá fora para nós, irmão. Não tem nada. Às vezes a pessoa se ilude com coisas passageiras. E olha que eu posso detalhar muita coisa aqui. Existem pessoas que já se determinaram a ir para o inferno e não querem se achegar a Deus. Então não perca tempo com essas pessoas, faça a sua parte. O pai não vai salvar o filho, a mãe não vai salvar a filha, o avô não vai salvar o neto, a avó não vai salvar a neta, o tio não vai salvar o sobrinho, a tia não vai salvar a sobrinha, ou vice-versa. O marido não vai salvar a mulher não vai salvar o marido. A Bíblia, ela é bem clara. Cada um vai dar conta de si a Deus. Vamos prestar conta de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. Por isso que eu faço a minha parte. Caminho para uma igreja onde eu estou verdadeiramente ouvindo a verdade do Evangelho, da Palavra de Deus, e permaneço ali. Não se deixe levar pelo engano, porque o tempo passa, as horas se vão, os anos se acabam, e daqui a pouquinho, como diz em hebreu, por um pouquinho de tempo, o que há de vir virá para buscar aqueles que são salvos. Lendo a Bíblia Sagrada, meus irmãos, lendo a Bíblia Sagrada, minhas irmãs, eu encontrei escrito aqui no livro de Lucas, e quando o salvo morre, vem 2 anjos para levar aquele salvo, hoje, profetizado por Jesus, ao paraíso. Mas, se a pessoa morrer perdido, está escrito no livro do Apocalipse, que vem a morte, a cavalo amarelo, para buscar os seus mortos. Então, ao atravessarmos dessa vida para outra, antes de atravessarmos, devemos ter a certeza que realmente estamos salvos. A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Se a árvore é boa ou se a árvore é ruim. E no próprio Apocalipse diz que vai ficar de fora. Tenha certeza que você está salvo. E você que está me vendo e me ouvindo nesse exato momento, que é servo de Deus, que é serva do Senhor, faça a sua parte. Não fique esperando por ninguém, não. Ah, só vou fazer se o pastor mandar. Só vou fazer se a missionária mandar. Não, faça você a sua parte diante de Deus e diante dos homens. Eu faço a minha parte. Até os dias de hoje, eu tenho pregado, cantado, tocado instrumento e tenho feito a obra de Deus. Quantas e quantas vezes falaram para mim diversas palavras de desestímulo, para mim não ir mais adiante. Até mesmo nas redes sociais, pessoas falando que eu estou perdendo tempo. Para que isso? A obra de Deus não precisa disso. Quer dizer, quem está fazendo é eu ou a pessoa? Então estou preocupado com isso por causa de quê? Deixa eu fazer a minha parte, faz você a sua. Ah, mas você não está ganhando nada com isso. E o que importa? O importante é fazer a obra de Deus. O importante é atravessar desta vida para outra, salvo em Cristo Jesus. Por isso que eu faço a minha parte, irmão, pregando no trabalho, pregando na rua, pregando na condução, pregando na igreja, pregando aqui em casa, pregando nas lives. Aonde Deus me der oportunidade, eu vou falar de Jesus. Aonde Deus te der oportunidade, meu amigo e minha amiga, fale de Jesus.
Se não der para falar, seja pelo menos uma testemunha, ser-me ex-testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Porque uma pessoa, como uma vez falou para mim assim: irmão, para mim estar lá na igreja, eu prefiro ficar aqui fora. Porque tem gente que está na igreja que está pior do que eu. É mesmo, é? Então quer dizer que o mundo é melhor, ficar fora. É melhor. Falei, o pior que está lá dentro, eu expliquei ainda, o pior que está lá dentro, com o tempo, Deus vai transformar, vai ficar melhor. E você aí fora, como que vai obter essa salvação? Aí já pulou logo fora do assunto. Não quero ser fanático e maluco igual vocês. Então o problema não é em quem está lá dentro de qualquer maneira. O problema está em você. Você que não quer se converter. Você que não quer um compromisso com Deus. E bota desculpa nas vidas alheias para não se converter. Meus irmãos, fique muito atento. Fique atento até com aqueles que dizem assim: para me ser crente igual você, prefiro ficar aqui fora. A resposta que eu dou é a seguinte: vá para o inferno e seja feliz. Ah, você está me julgando? Eu falei, não estou te julgando não. Você já se julgou quando você pensou assim. Você já declarou que a sua alma pertence a Satanás e aos demônios e que você vai queimar no fogo do inferno. Porque se você olha para a vida alheia e define uma caminhada e um estilo de vida olhando para a vida dos outros, você já decidiu o teu final. Porque o meu final, o meu melhor é servir a Deus, é caminhar, é ir para a igreja, é pregar, é testemunhar, é cantar louvores, é tocar instrumento, é fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus só um pouco, que eu já tenho que me retirar. Glórias a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Não, livro de Eclesiastes, capítulo 12, do versículo, deixa eu enxergar aqui, 10 em diante. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Vamos então meditar na palavra de Deus. Eu trabalhei há muito e muito tempo, irmão, como locutor de rádio. Muito e muito tempo atrás. E tudo que eu aprendi na emissora de rádio e nas rádios por onde eu passei, eu tenho hoje feito o que eu faço hoje na internet, que você tem visto aí e ouvido. Estamos cadastrados em mais de 10 redes sociais e tenho procurado fazer a minha parte diante de Deus e diante dos homens. Eu tenho procurado estimular diversas pessoas para que as pessoas também se despertem para isso, principalmente os cristãos e as cristãs, que venham pregar o evangelho também nas redes sociais e mídias sociais. Não se preocupe com os críticos, não. As críticas vão vir. Está querendo se amostrar, está querendo aparecer, está querendo ficar famoso, está querendo isso, aquilo. Isso é a conversa do diabo, irmão. Se você está com consciência tranquila no que você está fazendo, não ouça essas palavras. Porque essas palavras vêm direto do Satanás, vêm direto do trono do diabo. Essas palavras, aquelas que nós recebemos, vêm direto do trono de Deus, que é pregar o evangelho aqui. Essas que eu acabei de citar, palavra de perseguição e de crítica, para não deixar você fazer a obra, vem direto do trono do Satanás. Então, peça a Deus discernimento. A Bíblia diz: poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Não. Vamos meditar. Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 10 em diante, que diz assim: o título diz: todo o dever do homem consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E diz assim a palavra do Senhor: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escritor e a retidão palavras de verdade.
As palavras dos sábios são como agrilhões, como os pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dados pelo único pastor. E o demais disso, filho meu, não há limite para se fazer livros, e o muito estudar é enfado e da carne. E de tudo que tem ouvido, e de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tá bem claro, né? Precisa interpretar? Eu acho que não precisa trazer uma interpretação eloquêntica na homilética, na hermenêutica, entendeu? Para vocês aqui. Glórias a Deus. Homilética e hermenêutica são termos teológicos, tá? Mas vamos lá, o que diz a palavra do Senhor. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escritor a retidão de palavras. Eu até me esforço, irmão, para trazer palavras agradáveis. Mas como agradar quem está vivendo em pecado? É isso que eu queria entender, minha gente. É isso que eu queria entender. Eu faço a minha parte. Só que eu não posso pular o versículo. Que é o que nós estamos vendo hoje acontecer nos dias atuais. Eu prego o evangelho, irmão, não é de agora. Eu prego o evangelho desde 1998. Agora me explique como procurar, como achar palavras agradáveis para quem está vivendo em pecado. Não tem como, meu irmão. Não tem como, minha irmã. Ainda que eu esteja enquadrado, vai sobrar para mim também. Mas eu vou pregar. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, você não tem condição de pregar. Você não tem condição de falar. E eu falei assim, dei a Bíblia na mão da pessoa e falei assim, agora você vai pregar no meu lugar. Você vai falar no meu lugar. Você vai fazer o que eu faço agora. Aí a pessoa chegou para mim e falou assim, isso aí não é para mim. Isso aí não é para mim. Eu falei, se eu não tenho condição e você tem, e por que você tem condição e não quer falar? Sabe o que eu entendi com isso, irmão? Que existem algumas pessoas que é usado pelo Satanás. Existem algumas pessoas que estão possuídas de demônios do inferno. Como o irmão prova isso? Agora o irmão vai ter que provar. Vou provar. Quando Jesus definiu realmente o que estava para acontecer, quem o diabo usou? Provei, não provei? Quem o diabo usou, meus irmãos? Quem o diabo usou, minhas irmãs? Um dos discípulos de Jesus. E um dos discípulos falou assim, tenha dó de ti, Senhor, não vá. Jesus bateu no ombro do discípulo e falou, obrigado, pelo menos tem alguém preocupado comigo. Não. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Porque você não compreende os mistérios do reino de Deus. Você compreende os mistérios dos homens. Já deu para ter um discernimento, não deu? Então vamos lá. As palavras dos sábios são como agrilhões, como os pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados por um único pastor. Uno pastor. Único pastore. Vou falar espalhado, não é nem espanhol. Igual o meu amigo. Ele fala que está falando espanhol, aí você vai tentar entender o espanhol, está mais para espalhado do que para espanhol. As palavras dos sábios são como agrilhões, como os pregos bem fixados nas congregações, pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. Quem é esse único pastor? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eles não mudaram. Existe muita coisa estranha no nosso meio.
Existem muitos cargos estranhos no nosso meio que não está autorizado pelo Altíssimo. Só que Deus, em toda a sua sabedoria, Deus não trabalha na teimosia humana. O que ele fez? Livro de Romanos, capítulo 1. Vai lá ler o que está escrito lá. E Deus os largou com suas paixões infames. Se Deus já largou, meu irmão, pode ter certeza, Ele vai cobrar no juízo final, conforme está no livro do Apocalipse. Aí eu pergunto para você que está me vendo e me ouvindo nesse exato momento: a verdade sempre vai ser a verdade. Como deixar de falar a verdade para quem está vivendo uma vida de pecado? Não tem como, irmão. Não precisa você falar diretamente com a pessoa. É você, é você, é você. Pregue só a verdade no que está escrito e deixe o Espírito Santo fazer a obra. Vamos mais, para terminar. Já tem que estar na igreja. Versículo 12. E o demais disso, filho meu, não há limite para se fazer livros, e o muito estudar é enfado e da carne. Essa parte aqui, tem muita gente que se aproveita dessa parte aqui, principalmente para quem não quer ler a Bíblia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Principalmente para quem não quer ler a Bíblia. Eu fiz uma pergunta na igreja, e isso é verídico. Pode o Espírito de Deus, quem está sendo usado pelo Espírito de Deus, odiar a palavra de Deus? Não. Porque 3 testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Por isso temos que andar em espírito, porque aqui diz isso no Novo Testamento, traz um complemento para isso aqui, dizendo assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra só vai matar quem tiver na carne. Quem tiver em espírito não vai morrer. Quando o autor do livro de Eclesiastes ele disse assim: o demais, filho meu, atenta, não há limite para se fazer livre, muito estudar em enfado da carne. Sabe o que ele quer dizer? Que nós vamos se cansar na hora que estiver pesquisando, na hora que estiver lendo, mas é o nosso dever, mesmo se cansando, ler, estudar, pesquisar. E se você estiver cansado ou enfadado, descansa um pouco a tua carne e depois volta à leitura de novo. Agora, não quer dizer que você deva desistir dos estudos, deva desistir de pesquisar no que está escrito. Porque Jesus, ele falou assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Por isso que diz: não há limite para se fazer livros. Ele está dizendo isso, que não há limite para se fazer livros, e que o muito estudar vai causar enfado. É da carne, é normal, é natural. Você está enfadado porque a carne sente, mas é para você insistir nos estudos. Versículo 13. E de tudo que tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque é o dever de todo homem. Está vendo aqui o cumprimento desse versículo? Não quer dizer que você deva parar de estudar. É para você continuar estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, orando, para que tenha a revelação de Deus através das Escrituras. E não só a Bíblia, você deva terminar os teus estudos. 1º grau, 2º grau, fazer faculdade, ser uma pessoa letrada, um mestrado nas letras. Estude, pesquise. Glórias a Deus. Depois que eu comecei a estudar outros tipos de estudo, como a filosofia, o direito, lado científico, entre outras áreas, eu comecei a compreender as proibições de Deus. Então eu prefiro ficar mais com a proibição de Deus do que com a permissão dos homens.
Você entendeu, meus amigos e minhas amigas? Por isso que a Bíblia diz: de tudo que tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque é o dever de todo homem. Irmãos, irmãs, eu tenho feito de um tudo até os dias de hoje. E tenho me esforçado pela sã doutrina da palavra de Deus. Até sobre isso aqui, ó. Eu aprendi lá atrás, porque eu me converti, irmão, numa época boa. Eu me converti em 1996. Olha o tempo, irmão. Levantei minha mão para Jesus em 1996. Em 97 eu me batizei. Eu coloquei o meu certificado aí nas minhas redes sociais. Tá aí nas minhas redes sociais. No Instagram, dá uma olhada lá. E coloquei diversas documentações minhas lá. Das minhas formações teológicas que eu me formei. Glórias a Deus. Nesse período, quando eu me converti, era obrigatório. Aquele que queria ser obreiro, não era nem pastor. Obreiro, tá pelo menos assim, ó. Desse jeito. Não precisa nem colocar o terno, não. Agora, para o ministério, era obrigação terno e gravata. Se o obreiro tivesse sem gravata, desce. Teu lugar lá embaixo. Eu peguei esse tempo, esse período, irmão. Me desculpe que eu estou falando aqui. Eu estou na igreja há mais de 20 anos. Entendeu? Não comecei agora. O meu certificado de batismo está aí no meu Instagram, eu coloquei. As minhas formações teológicas está aí, eu coloquei também. Eu me converti num tempo bom para hoje, nos dias atuais, ficar aceitando de terceiro que está começando agora me chamando de fanático, de maluco, desequilibrado. Meu amigo, você está me elogiando. Porque isso, nessa época, nesse período, os cristãos eram perseguidos por esses tipos de palavras. E tem muita gente que está se envergonhando, irmão. O que eu devo? Tira a gravata. Anda mais à vontade. Anda logo seminu. Aí ninguém vai ficar te perseguindo. Aproveita que tem samba evangélico, pagode evangélico. Vá como se estivesse na praia. Meus irmãos e minhas irmãs, eu estou sendo sincero aqui e tenho orado muito a Deus. Eu falei: Senhor, que tempo é esse que nós estamos vivendo? E eu não vou me conformar, porque o que diz a Bíblia? Não vos conformeis com este mundo, antes o transformai pela renovação do vosso entendimento. Aí eu fui pesquisar acerca de vestimenta na Bíblia, irmão. As coisas dos dias atuais de hoje têm me chamado muita atenção. Aí eu fui ver lá, desde o Gênesis até o Apocalipse, a postura e o comportamento de um sacerdote diante de Deus. Meu Deus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Senhor. Não deixa, Pai, eu me conformar. Não deixa, não. Eu já falei com o Senhor. Se for para mim se conformar, meu Deus, me leva. Se for para mim ficar como está agora os dias atuais, deixa eu ficar aqui, não. Porque para mim, o morrer é Cristo e o viver é ganho. Eu não me vejo mais no mundo, irmão. Eu não me vejo mais lá fora. Pancada vem de tudo quanto é lugar. Mas eu me seguro. Eu me seguro. O versículo 14 diz assim, para terminar: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Aí você compreende, irmão, por causa de que algumas pessoas começam a tentar te silenciar, começam a tentar nos silenciar.
E o conselho que eu tenho para te dar aqui hoje, estão tentando te silenciar na igreja, vá para a rua pregar o evangelho. Vá para os trem, igual eu tenho feito. Pregue dentro da condução. Pregue no teu trabalho. Ou, melhor, na sua casa aqui, ó. Começa a pregar o evangelho igual eu estou fazendo. Não precisa você dar nome de ninguém, meu amigo e minha amiga. Não precisa você chegar a falar de A, de B e de C aqui, não. Eu sei que você também está passando adversidade. Eu sei que você também está sendo perseguido. Eu sei que estão tentando te isolar. Estão tentando te silenciar. Mas não deixe se inibir. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. Ah, irmão, mas o homem me colocou no banco. Tu estava em pecado? Você pecou? Você pecou? Não? Então vá fazer a obra de Deus. Eu me lembro uma vez, numa determinada igreja, o pastor chegou para mim e falou assim: se você continuar pregando o que você está pregando e falando o que você está falando, eu vou te colocar no banco. E eu falei para esse pastor assim: pastor, mas o que é que eu errei que incomodou tanto o Senhor? E que eu falei que deixou o Senhor irritado? Ele: não interessa. O que interessa aqui é que eu sou o pastor da igreja e você tem que me obedecer. Eu achei aquilo estranho. Aí quando foi na semana seguinte, o Espírito de Deus me envolveu e eu preguei a palavra novamente conforme estava escrito. O pastor me tomou a carteirinha e falou: a partir de hoje você está no banco, você vai ficar 3 meses no banco. Você precisa fazer uma reciclagem. Aquilo ali me entristeceu e eu procurei entender o que estava acontecendo. Aí depois eu descobri que o que estava incomodando aquele pastor era a pregação do evangelho, porque aquele pastor estava em pecado, estava bebendo e estava com um amante na rua. Irmão, isso é muito grave, isso que eu estou falando. É essa a lógica do ódio à palavra de Deus e do ódio àqueles que pregam a verdade. É porque alguém deve estar enquadrado naquilo que você falou e aquilo que você falou foi ao encontro da pessoa. Aí eu cheguei para ele e falei assim, e nem citei os pecados dele. Eu falei: pastor, eu não vou ficar mais aqui, eu vou sair, mas você está no banco. Eu falei: por isso mesmo que eu vou sair, toma aqui a carteirinha, estou saindo. Se a palavra de Deus não tem liberdade para ser pregada, aqui eu não vou ficar. Aí, para onde você for, eu vou te denegrir. E vou falar que você está em rebeldia. Eu falei: faça o que você achar melhor. Eu vou sair. Peguei e saí daquela igreja e fui para uma outra. E eu fiquei um tempo naquela igreja. Quando eu comecei a pregar, esse pastor foi lá naquela igreja, encheu a cabeça do outro pastor e o pastor me colocou no banco. E eu falei: pastor, por que o senhor está me colocando no banco? Ele: porque você saiu da outra igreja em rebeldia. Você estava errado. E você vai ter que voltar lá para se consertar. Eu falei: pastor, mas eu não fiz nada, eu só preguei a verdade. O pastor de lá se irritou e me colocou no banco. Ele nem procurou fazer o levantamento da vida do outro pastor. Falou: você vai ficar no banco. Aí eu saí daquela igreja e fui para uma outra. E comecei a peregrinar, irmão. Eu não queria pular de igreja porque eu queria, não. A única coisa que eu queria é que a palavra de Deus fosse pregada, respeitada. Que a palavra de Deus fosse anunciada. E que tivesse a liberdade de pregação conforme a palavra de Deus é. Aí saí daquela igreja e fui para uma outra. Aí naquela outra igreja que eu estava, foi esse pastor dessa igreja e esse outro também, e foram lá encher a cabeça daquele pastor. Aí me colocaram no banco novamente. A lágrima desceu. Eu falei: Senhor, até quando? É a tua palavra, por causa da tua palavra que eu estou pagando o preço, meu Senhor.
Aí o Senhor falou comigo, sacuda a poeira dos pés e vá para o monte. E lá no monte, eu começando a orar, o Senhor trouxe um servo dele lá do Espírito Santo para vir falar comigo. E um servo dele do Espírito Santo falou comigo assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, te chamei, te escolhi e já te ungi ao ministério. É isso que está acontecendo com você, é o teu adversário, assim como o meu adversário ele é. Saia daquele lugar e vá para um lugar aonde ali tem uma família que o diabo já decretou um projeto de destruição. E ali tu ficarás, e eu paralisarei o projeto de destruição sobre aquela família. E ali o teu ministério, que é o ministério que eu te dei, crescerá. Fui para lá, o pastor me recebeu bem, contei para ele o que estava acontecendo. Aí ele chegou para mim e falou assim, fique aqui, eu conheço um pouco da sua história. E sei que o que você está passando, eu já passei por isso. Mas pastor, o senhor não vai me colocar no banco não? Aí ele, não, fique aqui, eu vou te levar ao ministério. Mas eles vão vir aqui, pastor, eles vão inventar um monte de mentira para o senhor me colocar no banco. Não se preocupa não, meu amigo, fique tranquilo. Eu sei o que Deus vai fazer. Essa mão aqui é ungida, essa outra aqui não. Sim mesmo, fiquei até meio assim, regalei o olhão, falei, o que foi, pastor? Por que o senhor está falando isso? Essa aqui é que o Senhor está me falando para te levar ao ministério. E essa daqui que não é ungida, é para colocar esses pastores para correr. Falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Aí esses pastores, sabendo, foram lá nessa igreja. Começaram a falar. E o pastor chegou para eles e falou assim, ó, sumam vocês daqui. Eu vou confiar nesse menino. Eu vou confiar nesse garoto. Se tiver alguma coisa em comum e fora da palavra, eu vou corrigir. Mas se ele estiver na palavra de Deus, nem eu e nem vocês pode parar ele. Ele vai fazer o que Deus determinou para ele fazer. E essa igreja foi a igreja que mais tempo eu fiquei. Pregando, cantando, tocando, fazendo a obra de Deus. E estando hoje com o ministério que Deus me deu. Nesse meio período, Deus já estava me levando às rádios evangélicas, começando como agenciador na Rádio Minuto FM. Da Rádio Minuto FM recebi um convite na Rádio Fonte de Vida, onde ali pela primeira vez eu fui levantado como locutor e apresentador. Da Rádio Fonte de Vida, eu fui à rádio fazer algumas pequenas participações na Rádio Celebrai, em Santa Cruz. Fui fazer uma pequena participação na Rádio Semeando Louvores de Paciência. Aí veio o convite para poder ser locutor oficial na Rádio Nova Geração FM, aonde foi a rádio que eu mais fiquei tempo, pregando o Evangelho e dando testemunho de Jesus, onde o ministério de Deus na minha vida explodiu e eu comecei a pregar em tudo quanto é lugar, pregando, testemunhando, louvando e fazendo a vontade de Deus. O que eu tenho para vos dizer aqui hoje, meus amigos e minhas amigas, não desistam, pregue, testemunhe, faça a vontade de Deus. Entre numa rede social como essa e anuncie as boas novas de salvação. Não deixe se inibir ou se intimidar, conforme um amigo meu deixou se intimidar, e depois ele se levantou quando eu conversei com ele. Ele começou a pregar nas redes sociais, ele me viu como exemplo, como modelo, começou a pregar, começou a testemunhar, e ele começou a explodir de uma tal maneira que o número de seguidores dele dobrou. E eu não fiquei com inveja, com ciúme dele, não. Pelo contrário, parabenizei ele. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe, meu. Mas aí o que aconteceu? Na igreja dele, o pastor dele percebendo
ameaçou ele. Ameaçou em tomar o cargo dele e colocar ele no banco se ele não parasse. Aí aquilo entristeceu ele e ele começou a cancelar as redes sociais dele e de repente ele desapareceu das redes sociais. E quando eu achei ele, falei, o que houve, meu amigo? Já estava um seguidor assíduo teu te ouvindo, vendo o que você fazia nas redes sociais. O que aconteceu? Ele, meu pastor me proibiu. Eu não posso mais. Cancelei tudo. Eu não posso mais. Tem que obedecer ao meu pastor. Falei, verdade. Concordo contigo. Você está certíssimo. Tem que obedecer ao teu pastor. Você é casado, não é? Sim, sou casado. Falei, ó, depois do culto, você tem que obedecer ao teu pastor. Porque o seu pastor vai precisar passar uma noite com a sua esposa. Aí você vai ter que obedecer ele. Você tem que obedecer ao teu pastor. Aí ele reagiu, ele regalou. Você tá maluco? Você tá doido? Que história é essa do pastor ficar com a minha mulher? Que não sei o quê. Falei, foi você que falou que tem que obedecer ao seu pastor? Aí ele, não, isso aí não. Tá repreendido. Que pensamento é esse, irmão? Era isso que eu queria que você fizesse. Que você reagisse. Como você reagiu, agora eu vou te dar a palavra. Esta é a palavra do Altíssimo para ti. Quem determinou que você deve parar de pregar o Evangelho e anunciar as boas novas? É eu o teu Senhor ou é o homem guiado segundo o curso desse mundo? Assim eu te digo, volte a fazer o que eu já coloquei no teu coração. E através de ti, eu tenho ganhado alma e restaurado vidas. Volte a fazer, porque eu preciso de ti fazendo a minha obra. Aí depois eu conversei com ele, mas irmão, o que eu vou fazer? Eu congrego lá. Ele sai daquela treva e vai para um lugar onde tem luz. Porque quem estava te usando era o Espírito de Deus, não era o diabo. E você estava ganhando diversas vidas. E você, sem ter o discernimento, você acabou parando. Não pare. Essa é a ordem de Deus. Não pare. Faça a obra do Senhor. Faça a obra de Deus. Deixe Deus te usar. Faça você a tua parte. Você que está me vendo e me ouvindo agora pelas redes sociais e mídias sociais, faça você a tua parte. Deixa Deus te usar. Nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta nessa vida. Hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. E depois diante de Deus. No livro de Osés, capítulo 8, versículo 7, diz assim: tocai a buzina, aqueles que andam inventando, vai ventar. Tocai a buzina é pregar o Evangelho. Saia do espírito do engano, saia do espírito da mentira, saia do espírito da inventação e fale a verdade do Evangelho como o Evangelho é. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Vamos agora, meus irmãos e minhas irmãs, se retirar para as nossas igrejas. Você, eu e nós. E você que não tem uma igreja, procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ensinando o Evangelho de Cristo. Vou me retirar agora, que eu vou agora para a minha igreja, e você vá para a sua. Não coloque impedimento. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. E se você quiser ouvir mais verdade como essa, temos o nosso canal no YouTube. O meu canal no YouTube tem o nome Gelson Bezerra Oficial. Você vai achar lá mensagem, louvores, narrações, história, entrevista e participações pelas rádios por onde eu passei e mensagem na rádio onde eu era o locutor oficial, você vai ver lá também. Muito obrigado pela sua atenção e que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações.